Olá, seja muito bem-vindo ao canal Macetes Pedagógicos. Eu sou o professor Douglas Rodrigues e hoje estou aqui para disponibilizar um novo conteúdo que com certeza irá aprimorar os seus conhecimentos. E não esqueça que na descrição do vídeo tem um link para baixar as atividades direcionadas. Então, sem mais demoras, bora pro vídeo. Para hoje falaremos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, do título 7 dos recursos financeiros. Para hoje falaremos sobre os artigos 72 a 76. Então vamos acompanhar a leitura. Artigo 72. As receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino serão apuradas e publicadas nos balanços do poder público, assim como nos relatórios a que se refere o parágrafo 3º do artigo 165 da Constituição Federal. Então, o que é importante você guardar do artigo 72? Que as receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino serão apuradas e publicadas nos balanços do poder público. Então, mais uma vez, as receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino serão publicadas nos balanços do poder público. Artigo 73. Os órgãos fiscalizadores examinarão prioritariamente, na prestação de contas de recursos públicos, o cumprimento do disposto no artigo 212 da Constituição Federal, no artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e na legislação concernente. Então, mais uma vez, os órgãos fiscalizadores examinarão prioritariamente, na prestação de contas de recursos públicos, o cumprimento do dispostos no artigo 212 da Constituição Federal, no artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e na legislação concernente. Então, aqui é mais uma informação, que fala sobre essa parte da prestação de contas, do artigo 73. E o artigo 74, a União, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, estabelecerá padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo por aluno, capaz de assegurar ensino de qualidade. Então, o que consta no artigo 74 é importante. Então, vamos fazer a leitura novamente. Então, a União, aí vem em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, estabelecerá padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino fundamental. Então, guardem, a União, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, estabelecerá padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo por aluno, capaz de assegurar ensino de qualidade. Então, quando mencionar o artigo 74, que fala sobre o padrão mínimo de oportunidades educacionais, no artigo menciona apenas o ensino fundamental. Então, é muito importante que você guarde o que consta no artigo 74. E o parágrafo único. O custo mínimo de que trata este artigo será calculado pela União ao final de cada ano, com validade para o ano subsequente, considerando variações regionais no custo dos insumos e das diversas modalidades de ensino. Então, mais uma vez, o custo mínimo que trata o artigo 74 será calculado pela União ao final de cada ano, com validade para o ano subsequente, considerando variações regionais no custo dos insumos e as diversas modalidades de ensino. Então, aqui nós temos o artigo 72, o 73, 74, que fala sobre essa parte do financiamento da educação. Então, vamos ver uma questão que fala sobre esses artigos. Entre os artigos 72 a 74 da Lei 9.394 de 96, são apontados elementos referentes aos recursos financeiros destinados à educação, para que esta seja realizada dentro dos padrões de qualidade. Sobre esses recursos financeiros, assinale V para verdadeiro e F para falso. Então, aqui nós temos uma questão que menciona os artigos 72, 73 e 74 da LDB. Então, vamos verificar o que está correto. Então, primeiro, a União, em colaboração com os estados,
o Distrito Federal e os municípios estabelecerá padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo por aluno, capaz de assegurar ensino de qualidade. Então, aqui está correto, né? Então, aqui nós temos a informação que consta no artigo 74. Então, o primeiro item, ele é verdadeiro. Então, com isso, eliminamos a letra A e eliminamos a letra B. Segundo, os órgãos fiscalizadores examinarão prioritariamente, na prestação de contas de recursos públicos, o cumprimento do disposto no artigo 212 da Constituição Federal. Então, aqui nós temos o artigo 73, né? Então, isso está de acordo. Tudo bem que faltou, né, mais artigos, mas o que consta aqui, né, no artigo 73 está correto, né? Ele leva em conta o que consta no artigo 212 da Constituição. Então, o segundo, ele é verdadeiro. E o terceiro, as receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino serão apuradas e publicadas nos balanços do poder público. Então, aqui está correto, né? Então, aqui nós temos algo que consta no artigo 72. Então, o terceiro também é verdadeiro. Então, com isso, eliminamos a letra C. Então, nesta questão, a resposta é a letra D. Todos os itens são verdadeiros. Então, é muito importante que você guarde, né, apesar que não aparece muito nas questões, né, de concursos, essa parte, mas aqui tem informações, né, que podem ser cobradas, né, especialmente aqui, ó, quando menciona o artigo 212 da Constituição Federal, né, e aí temos mais informações sobre a questão dos balanços, né, a questão do padrão mínimo. Então, tudo isso é importante que você guarde. Então, vamos dar continuidade. Temos aqui mais uma questão, né, que fala sobre essa parte do artigo 72 até o artigo 74. Então vamos para a leitura, que diz o seguinte: a União, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, estabelecerá padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo por aluno e capaz de assegurar ensino de qualidade. É correto afirmar que o custo mínimo por aluno deverá ser calculado pela União. Então, aqui nós temos uma questão que menciona o artigo 74 da LDB, né, que fala sobre o padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo por aluno. Então, aqui foi mencionado o artigo 74, porém, não apareceu no enunciado da questão. Então, é muito importante que você guarde, né, o que consta especialmente no artigo 72 e o 74, pois aqui não foi mencionado, então, por conta disso, pode ser uma questão bem difícil. Então, vamos verificar as alternativas. É correto afirmar que o custo mínimo por aluno deverá ser calculado pela União ao final de cada ano, considerando variações regionais no custo dos insumos e as diversas modalidades de ensino e terá validade para o ano subsequente. Se você for verificar, a letra A é o que consta no parágrafo único do artigo 74. Então, aqui é a nossa resposta. Então, esse custo será calculado pela União ao final de cada ano, terá validade para o ano subsequente. Então, temos aqui o parágrafo único do artigo 74. Letra B, calculado pela União a cada 2 anos? Não, é ao final de cada ano. Então, não é a letra B. Letra C, considerado pela União ao final de cada semestre? Não, é ao final de cada ano. Então, a letra C está errada. Letra D, calculado pela União anualmente? Não, é calculado pela União ao final de cada ano. E a letra E, calculado pela União ao final de cada ano, certo? Com validade para 2 anos subsequentes. Então, aqui não aparece essa informação no artigo 74, né? Quando fala com a validade para o final de, para cada 2 anos, né? No caso aqui, a validade é para o ano subsequente. Então, por isso que nesta questão, a resposta é a letra A. Então, guardem. Então, o artigo 74, né, que fala que a União, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, estabelecerá padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino fundamental. Então, esse padrão mínimo de oportunidades educacionais é para o ensino fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo por aluno e capaz de assegurar ensino de qualidade. E esse custo mínimo deverá ser calculado pela União ao final de cada ano e terá validade para o ano subsequente.
Então, aqui foi o artigo 74. Então, guardem, pois neste caso, né, não foi mencionado. Então, você deverá, né, guardar o que consta no artigo. Então, vamos dar continuidade. Temos agora os artigos 75 e 76. Então, vamos lá. Artigo 75. A ação supletiva e redistributiva da União e dos Estados será exercida de modo a corrigir progressivamente as disparidades de acesso e garantir o padrão mínimo de qualidade do ensino. Então, aqui nós temos ó, a ação supletiva e redistributiva da União e dos Estados. Cuidado, ó, não mencionou os municípios, apenas falou a ação supletiva e redistributiva da União e dos Estados. Será exercida de modo a corrigir progressivamente as disparidades de acesso e garantir o padrão mínimo de qualidade de ensino. Então, guardem a ação supletiva e redistributiva da União e dos Estados. Será exercida de modo a corrigir progressivamente as disparidades de acesso e garantir o padrão mínimo de qualidade de ensino. Aí aqui nós temos 4 parágrafos, né, do artigo 75. Então vamos à leitura. Primeiro, a ação a que se refere esse artigo obedecerá à fórmula de domínio público que inclua a capacidade de atendimento e a medida do esforço fiscal do respectivo Estado, do Distrito Federal ou do município em favor da manutenção e do desenvolvimento do ensino. Então, essa ação supletiva, que consta no artigo 75, obedecerá à fórmula de domínio público que inclua a capacidade de atendimento e a medida do esforço fiscal do respectivo Estado, do Distrito Federal ou do município em favor da manutenção e do desenvolvimento do ensino. Então, aqui, ó, mais do que nunca, é importante você prestar bem atenção a esse primeiro parágrafo, pois aqui, ó, ele mencionou os estados, né? Aqui ele falou o estado, Distrito Federal, e aqui também, ó, ele mencionou o município. Porém, no início do artigo, não foi mencionado os municípios. Então, é muito importante você considerar, né, essa diferença de termos. No 75, no início, não mencionou os municípios, porém, no primeiro parágrafo, ele já mencionou o município. Então, mais uma vez, ó, a ação supletiva obedecerá à fórmula de domínio público, que inclua a capacidade de atendimento e a medida do esforço fiscal do respectivo Estado, do Distrito Federal ou do município, em favor da manutenção e do desenvolvimento do ensino. Vamos agora para o segundo parágrafo. A capacidade de atendimento de cada governo será definida pela razão entre os recursos de uso constitucionalmente obrigatório na manutenção e desenvolvimento do ensino e o custo anual do aluno, relativo ao padrão mínimo de qualidade. Então, aqui, olha a informação técnica, né? Então, fala sobre a capacidade de atendimento de cada governo, será definida pela razão entre os recursos de uso constitucionalmente obrigatório na manutenção e desenvolvimento do ensino e o custo anual do aluno relativo ao padrão mínimo de qualidade. Então, mais uma vez, a capacidade de atendimento de cada governo será definida pela razão entre os recursos de uso constitucionalmente obrigatório na manutenção e desenvolvimento do ensino e o custo anual do aluno relativo ao padrão mínimo de qualidade. Já no terceiro parágrafo, nós temos o seguinte: com base nos critérios estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º, a União poderá fazer a transferência direta de recursos a cada estabelecimento de ensino, considerando o número de alunos que efetivamente frequentam a escola. Então, mais uma vez, ó, o terceiro parágrafo. A União poderá fazer a transferência direta de recursos a cada estabelecimento de ensino, considerando o número de alunos que efetivamente frequentam a escola. Então, mais uma vez, ó, a União poderá fazer a transferência direta de recursos a cada estabelecimento de ensino, considerando o número mínimo de alunos que efetivamente frequentam a escola. Já no último parágrafo, diz o seguinte: a ação supletiva e redistributiva não poderá ser exercida em favor do Distrito Federal, dos estados
e dos municípios, se estes oferecerem vagas na área de ensino de sua responsabilidade, conforme o inciso 6 do artigo 10 e o inciso 5 do artigo 11 desta lei, em número inferior à sua capacidade de atendimento. Então, aqui é importante voltar ao artigo 10 e ao artigo 11 para verificar esses incisos. Então, mais uma vez, ó, o quarto parágrafo. A ação supletiva e redistributiva não será, não poderá ser exercida em favor do Distrito Federal, dos estados e dos municípios. Então, muito cuidado, ó. Então, aqui falou sobre essa ação supletiva e redistributiva, que falou no início do artigo 75, considera, aqui mencionou União e estados. Só que agora, ó, mencionou Distrito Federal, estados e municípios. Então, quer dizer, muito bom para colocar uma pegadinha, né? Porque aqui, se colocarem os municípios, já fica errado, porque não consta no artigo 75. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, voltando ao quarto parágrafo, a ação supletiva e redistributiva não poderá ser exercida em favor do Distrito Federal, dos estados e dos municípios, se estes oferecerem vagas na área de ensino de sua responsabilidade em número inferior à sua capacidade de atendimento. Então, o que consta aqui nesse quarto parágrafo, né, resumão mesmo, seria o seguinte: a ação supletiva e redistributiva não poderá ser exercida em favor do Distrito Federal, dos estados e dos municípios, se estes oferecerem vagas na área de ensino de sua responsabilidade em número inferior à sua capacidade de atendimento. Então, aqui foi o artigo 75, então tem bastante informação técnica, né? Então, guardem, porque você pode ser cobrado com relação a isso. E o artigo 76 diz o seguinte: a ação supletiva e redistributiva prevista no artigo anterior ficará condicionada ao efetivo cumprimento pelos estados, Distrito Federal e municípios do disposto nesta lei, sem prejuízo de outras prescrições legais. Então, mais uma vez, ó, o artigo 75 ó, não mencionou os municípios, porém no 76 já mencionou. Então, vamos de novo. A ação supletiva e redistributiva ficará condicionada ao efetivo cumprimento pelos estados, Distrito Federal e municípios, sem prejuízo de outras prescrições legais. Então, o artigo 76 basicamente diz que a ação supletiva e redistributiva ficará condicionada ao efetivo cumprimento pelos estados, Distrito Federal e municípios, sem prejuízo de outras prescrições legais. Então, guardem o que consta, né, dos artigos 72 até o 76, tem muita informação técnica que poderá ser cobrada nas questões. Vamos agora ver uma questão que fala sobre essa parte do artigo 75 e o artigo 76. De acordo com o artigo 75 da LDB, a ação supletiva e redistributiva da União e dos Estados será exercida de modo a corrigir progressivamente as disparidades de acesso e garantir o padrão mínimo de qualidade de ensino. Marca alternativa que não estiver de acordo com as informações acerca do referido artigo e seus desdobramentos. Então, aqui nós temos uma questão que menciona o artigo 75 da LDB, que fala sobre a ação supletiva e redistributiva da União e dos Estados. Muito cuidado, no início do artigo 75, não mencionou os municípios, porém, nos parágrafos aparece o termo município, né, e também o termo municípios. Então, muito cuidado, pois isso, né, pode ser uma pegadinha, né? Vamos ver a letra A. A ação obedecerá à fórmula de domínio público que inclua a capacidade de atendimento e a medida do esforço fiscal do respectivo Estado, do Distrito Federal ou do município em favor da manutenção e do desenvolvimento do ensino. Então, aqui, mais uma vez, ó, mencionou o Estado, Distrito Federal, município. Quem não faz uma leitura, né, quem observa atentamente essa questão das palavras, pode achar, aqui em cima não mencionou municípios, mas na alternativa mencionou. Então, pode ser que a letra A esteja errada, né? Como ele pede o que não está de acordo, então a letra A pode ser, né, possivelmente o erro. Mas como está escrito no artigo, no início,
não mencionou os municípios, mas nos parágrafos, né, então aqui consta os parágrafos, mencionou o termo município. Então a letra A está correta, tá? Então, mais uma vez, a ação obedecerá à fórmula de domínio público que inclua a capacidade de atendimento e a medida do esforço fiscal do respectivo Estado, do Distrito Federal ou do município em favor da manutenção e do desenvolvimento do ensino. Então, a letra A está correta. Vamos ver a letra B. A capacidade de atendimento de cada governo será definida pela razão entre os recursos de uso constitucionalmente obrigatório na manutenção e desenvolvimento do ensino e o custo anual do aluno, relativo ao padrão mínimo de qualidade. A letra B está correta, né? Ela consta dentro dos parágrafos do artigo 75, então a letra B não é a resposta. Letra C. A União poderá fazer a transferência direta de recursos a cada estabelecimento de ensino, considerando o número de alunos que efetivamente frequentam a escola, juntamente com a quantidade de funcionários apurados pelo censo escolar. Então, essa parte final, juntamente com a quantidade de funcionários apurado pelo censo escolar, não consta nos parágrafos do artigo 75. Então, aqui nós temos uma informação que está errada, né? Então, temos uma informação que não está de acordo. Então, por isso que a letra C, ela é a resposta. Vamos ver os outros itens. A ação supletiva e redistributiva não poderá ser exercida em favor do Distrito Federal, dos estados e dos municípios, se estes oferecerem vagas na área de ensino de sua responsabilidade em número inferior à sua capacidade de financiamento. Então, aqui, ó, mencionou Distrito Federal, estados e municípios. Então, guardem, está correto, né? Isso consta dentro dos parágrafos. Então, mais uma vez, ó, a ação supletiva e redistributiva não poderá ser exercida em favor do Distrito Federal, dos estados e dos municípios, se estes oferecerem vaga na área de ensino de sua responsabilidade em número inferior à sua capacidade de financiamento. Então, aqui nós temos uma informação que está correta. Então, vamos para a letra E. A ação supletiva e redistributiva ficará condicionada ao efetivo cumprimento pelos estados, Distrito Federal e municípios do disposto nesta lei, artigo 75, sem prejuízo de outras prescrições legais. Então, mais uma vez, ó, mencionou os estados, Distrito Federal e municípios. Então, muito cuidado, tá? Então, o artigo 75, ó, ele inicia falando sobre a União e os estados. Então, a ação supletiva e redistributiva da União e dos estados será exercida de modo a corrigir progressivamente as disparidades de acesso e garantir o padrão mínimo de qualidade de ensino. Então, agora, vamos para mais uma questão que menciona essa parte. De acordo com o artigo 76 da LDB, marque a alternativa correta. Então, aqui nós temos uma questão que menciona o artigo 76 da LDB. Então, vamos para as alternativas. Letra A. A ação supletiva e redistributiva ficará estabelecida e registrada pelos estados, Distrito Federal e municípios. Então, aqui, ó, registrada não consta no artigo 76. Então, aqui nós temos um erro. Então, a letra A não é a resposta. Letra B. A ação supletiva e redistributiva ficará condicionada ao estabelecimento da Lei de Responsabilidade Fiscal pelos estados, Distrito Federal e municípios, do disposto nesta lei, sem prejuízo de outras prescrições legais. Então, aqui nós temos outro erro, né? Quando menciona o termo responsabilidade fiscal. Então, a letra B não é a resposta. Letra C. A ação supletiva e redistributiva ficará condicionada ao efetivo cumprimento pelos estados, Distrito Federal e municípios. Então, aqui na letra C, nós temos a informação correta que consta no artigo 76. Então, por isso que a letra C é a resposta. E a letra D, a ação supletiva e redistributiva ficará estabelecida e condicionada pelos estados, Distrito Federal e municípios do disposto nesta lei, sem prejuízo de outras prescrições legais. Então, aqui nós temos mais um erro, né? Quando menciona aqui, sem prejuízo de outras prescrições legais. Então, a letra D também está errada. Então, por isso que, neste caso, a resposta é a letra C.
Então, guardem o artigo 76 da LDB. A ação supletiva e redistributiva ficará condicionada ao efetivo cumprimento pelos estados, Distrito Federal e municípios. Então, aqui foi o artigo 76, né, juntamente com os artigos 72, 73, 74 e 75. Então, espero que tenha ajudado, né, que você tenha compreendido um pouco, né, que fala sobre esses artigos. Mais uma vez, eu só tenho a agradecer e ficamos por aqui. Espero que tenha gostado e não deixe de acompanhar todo o material que está disponível aí no canal. E a você que não é inscrito, inscreva-se, e você que já é inscrito, coloque o joinha que isso ajuda demais no crescimento do canal. Muito obrigado e até a próxima.